Bom dia. Marcos 3, a partir do versículo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 13. Jesus subiu ao monte e convocou para si aqueles a quem ele queria. Eles foram para junto dele. E escolheu 12, qualificando-os como apóstolos, para que convivessem com ele e os pudessem enviar a proclamar. Jesus, então, foi ao parte alta, ao monte, no tipo montanha. Ele chamou, ele conduziu só quem ele queria. Quem que ele queria naquele momento tivesse com ele no monte? Somente os 12. Você vem comigo, você, vão subir, vão no monte. Vem ficar aqui comigo no monte. Aqui a Bíblia fala, convocou para si aqueles a quem ele queria. E esses foram. Então foram os 12 junto com ele. Então, o que ele fez? Ele escolheu 12, qualificando-os como os apóstolos. A partir de agora vocês serão conhecidos como apóstolos. Esses 12. Tendo uma coisa. Apóstolo, como Paulo fala, foi aqueles que viram Jesus, aqueles que foram convocados por Jesus. Paulo foi o último deles. Já falamos sobre isso, nós vamos depois falar sobre isso lá em Atos. Pedro, apressadamente, antecipando-se, quis logo substituir o Judas Iscariote. Falou, não, teve uma interpretação errônea do Salmo de Davi e entendeu de eles fazerem lá a votação para levantar Matias como apóstolo para ocupar o lugar de Judas Iscariote. Mas não foi aceito pelo Senhor. Aí quem venceu o 12º para ocupar o lugar de Judas Iscariote foi Paulo, quando Jesus o chamou ali a caminho de Damasco e o convocou. Esse sim. Nem Tiago, nem Judas eram apóstolos. Mas Paulo era. Então, ele escolheu os 12, qualificando como apóstolo, para que convivesse com ele e os pudessem enviar a proclamar. Olha, vocês 12, vocês vão estar comigo agora. Esse tempo vão estar direto comigo. E vocês também vão proclamar o evangelho das boas-vindas, avisar que o reino é chegado. É para isso que eu vou fazer eu levantar vocês. Então, todo mundo fala, hoje você vê muito aí, fala, não, apóstolo, tem apóstolo, apóstola, um monte de coisa aí. Isso, eles são por eles, homens. Eles podem falar o que eles quiserem a respeito de si mesmo, de si próprio, mas só que diante do Senhor não são reconhecidos. E nem diante daqueles que têm um conhecimento mínimo da Bíblia. Aqueles que têm um discernimento, um pouquinho de discernimento, sabem que não existe nos dias atuais, nos nossos dias, nenhum apóstolo. Então Jesus fez, que ele aqui deu o que eu dei? Versículo 15. E tivessem autoridade para expulsar demônio. Tem poder, Jesus deu autoridade para eles, revestiu de poder, Jesus em vida, para eles expulsarem demônio, para eles curarem enfermo. E vocês agora são apóstolos. Quem são eles? Versículo 16. E ele constituiu, pois, os 12, que era Simão, a quem atribuiu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão.
e depois André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. Jesus sabia que Judas ia o trair. Ele sabia que a palavra do Senhor tinha que se cumprir. Versículo 20. Foi então Jesus para casa, e uma vez mais grande multidão se apinhou de tal maneira que ele e os seus discípulos não conseguiam nem ao menos comer pão. Jesus, então, volta lá, né, para a casa do Maria, né, casa de José, e eles estão ali, mas tanta gente, a multidão foi tão grande, encheram que estava a casa toda, estava uma situação que ele não tinha condição de comer. Quando a Bíblia fala comer pão, está dizendo da seguinte forma: o almoçar, o jantar, uma refeição. Eles não tinham condição nem de fazer uma refeição. O povo tanto estava ali junto, apertando, sufocando, estava naquela situação. O povo sabendo que era Jesus, já tinha conhecimento, ele estava curando as pessoas, estava expulsando demônios, e as pessoas não querem saber quem é esse. Eles estavam sem movimento, de tão apertados que estavam. Versículo 21. Quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam: ele perdeu o juízo. Maria e os outros filhos dela, incluindo Tiago, Judas, as irmãs, né? Que ele teve vários irmãos, meio irmão, filho de Maria e José. Maria teve vários filhos e filhas. Jesus foi somente o primogênito de Maria. Ele é um unigênito, único de Deus, o unigênito de Deus. Primogênito de Maria, o primeiro de Maria. Mas Maria teve vários filhos e filhas, como a Bíblia nos mostra e nos fala. Então, quando eles ficaram sabendo que estava esse aperto, o povo apertando, Jesus lá não tinha jeito, aquele tumulto, eles falaram: não, ele está fora de si, ele está doido. Ele está maluco, vão lá, vão buscar, vão trazê-lo. Aqui eles falam forçá-lo, mas a tradução correta, o original, diz da seguinte forma: eles foram com cordas para amarrar Jesus para trazer. Olha para você ver uma coisa, a própria família terrena de Jesus não acreditava nele. Maria, que os católicos idolatram por aí, nem ela estava acreditando em Jesus, apesar de saber a origem, saber como se engravidou, quando o anjo falou com ela, como tudo aconteceu, como tudo estava acontecendo na vida de Jesus. Mas mesmo ela, quando olhou ali para a situação, viu aquele tumulto, aquele monte de gente, ali apertando de todo mundo ao redor dele, ele não tinha liberdade para nada, o povo tudo o adorando, falou: não, ele está maluco. Vamos pegar e vamos trazer de volta. Como eu disse, a tradução aqui fala forçá-lo. Mas, na verdade, o original, se você pesquisar, fala que foram ter com cordas para trazer Jesus, amarrar e levar ele. Olha a situação. Os irmãos dele, que depois vieram se converter, não sabendo dos outros irmãos se converteram também, mas sabemos que Judas e Tiago se converteram, eles escreveram na Bíblia, tem o livro de Judas e o de Tiago. Quando nós estamos olhando para a situação,
Nós não acreditamos. Nós já falamos sobre isso, sobre João Batista. Agora nós falamos sobre Maria, aquela que teve o privilégio, a honra de gerar em seu ventre. Sabia a origem dele. Agora falou, não, ele está doido. Ele está maluco, não posso saber isso aí que ele está. Pode comentar, ele perdeu o juízo. Versículo 22. Mas os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém exclamavam: ele está possuído por Beelzebu. E mais, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. A família dele falou, ele tá louco, ele tá maluco, ele agora tá expulsando demônio, os povos apertando ele tá maluco, perdeu o juízo, é doido. Amarrado, vão trazê-lo. Isto demonstrando o cuidado de família, hein? Ah, não, as pessoas têm o hábito de falar, não, é porque meu pai, minha mãe, meus irmãos querem o melhor para mim. Eu garanto para você que quem quer 100% melhor para você é Cristo. Ele que é o melhor. Não tenha dúvida quanto a isso. Ah, pastor, minha família não quer que eu mexa com restauração do casamento, não aceita meu marido de volta, não aceita minha esposa de volta, ou meus filhos, por isso e por aquilo, acha que eu estou doido a querer isso. Siga Jesus, Jesus que é o melhor para você. Deus que é o melhor para você. Aqueles que deveriam apoiar Jesus, saber tudo a respeito dele, não fez isso. Não fez isso. E sabia, Maria sabia que era Jesus. Mas queriam. Muito bem. Aí os mestres da lei, né? Aqueles que os fariseus, os religiosos, eles vinham de Jerusalém e estavam exclamando agora, falaram, não, ele está possuído pelo Beelzebu, pelo diabo, né? E mais, não, é pelo príncipe, o diabo, né? O capeta, digamos assim, o chefe dos demônios, é que ele expulsa os demônios. Todo mundo que criticando, apedrejando, os religiosos de um lado, a família do outro. Versículo 23. Foi então que Jesus os chamou os mais para perto e lhes admoestou por parábolas. Como é possível Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesmo, igualmente não conseguirá manter-se firme. Portanto, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas destruirá. Eles ficaram falando que ele expulsava demônio pelo próprio demônio, coisa, e Jesus falou, não, então vem cá, me explica uma coisa. Se o diabo está contra ele mesmo, se o diabo expulsa os demônios dele mesmo, como é que ele vai poder se manter em pé? Como é que ele vai poder manter firme? Claro, uma casa dividida não mantém firme, não mantém em pé. Um reino dividido não se mantém em pé. Se o diabo está contra ele, vai se destruir, ele não vai ter diabo, não vai ter nada. Ele está se autodestruindo. É essa que é a questão. Se uma pessoa ela começa ela mesma a se destruir, se uma pessoa começa a se dar tiro no ouvido, na cabeça, mete a faca nela mesma, vai morrer, não vai continuar. Se eu estou fazendo isso é por ele, pelo próprio diabo, o diabo não vai se manter firme. Versículo 27. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e furtar dali os seus bens, sem que primeiro o amarre. Só depois conseguirá saquear a casa dele. Claro, ninguém pode entrar na casa de um homem forte, outras traduções falam do homem valente,
Um vigilante para roubar, para saquear, para pegar as coisas. Para que faça isso é necessário o quê? Quando entra, primeiro pegar o cara ali, o homem forte, e amarrar ele, deixar ele amarradinho, para depois saquear. Então, quando você vai expulsar um demônio da vida da pessoa, por isso a necessidade de amarrá-lo primeiro. Quando você está enfrentando a expulsão do demônio, amarra-os em nome de Jesus. Aí para expulsar. Se tem pessoas que não, expulso de qualquer jeito. Assim como existe várias classes de anjos, existem várias classes de demônios. Eu tenho falado sobre isso, tenho explicado. Então, tem demônio que você expulsa no susto. Sai em nome de Jesus, o demônio já sai. Tem outros que é o contrário. Então, Jesus nos ensina. As pessoas falam, não, diabo é isso, é um frouxo, é um covarde, é isso. Não, o diabo não é covarde, não. Jesus não fala isso, não. O diabo é um valente. Só que Jesus é o mais valente. Então, amarramos por sob o nome de Jesus. Aí continua no versículo 28. Com toda certeza eu vos asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Todavia, quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Pelo contrário, é culpado de pecado eterno. Todavia, quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Pelo contrário, é culpado de pecado eterno. Jesus explicou isso porque eles estavam exclamando, ele está possesso de um espírito imundo. Os religiosos, os sacerdotes, sabiam que Jesus estava expulsando em nome de Deus, a obra do além, do Espírito Santo. Mas eles entenderam de ofender Jesus, ofender o Espírito Santo. Quando nós, de maneira deliberada, entendemos de ofender o Espírito Santo, o Espírito de Deus, nós estamos ofendendo o próprio Deus. Quando nós ofendemos Jesus, nós ofendemos o próprio Deus. Não tem perdão. Ah, pastor, mas a pessoa se arrependeu? Não, não tem arrependimento, não. Você fez de maneira consciente, deliberada, não terá perdão. Ah, mas não tem. A palavra do Senhor ela se cumpre. Ah, pastor, mas é uma pessoa que ela tem problemas mentais, a pessoa realmente comprovadamente tem problemas mentais. Aí é diferente, porque ela não tem consciência do que ela está falando, fazendo. Mas quando nós temos, não tem perdão, não. Ah, Senhor, agora eu me arrependo de eu ter falado aquele dia. Tá, meu filho, agora não tem jeito, não. Você vai para o inferno de toda forma. É Jesus que nos fala. Então vamos pensar direitinho antes de nós agirmos dessa maneira. Falarmos bobagem. Vamos pensar no que nós falarmos. Versículo 31. Foi quando chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. E havia um grande número de pessoas sentadas em torno dele. E lhe avisaram, olha, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e buscam por ti. Aí agora chegam Maria. Agora chegam os irmãos e as irmãs de Jesus. Aí não consegue entrar tanta gente ali ao redor dele, todo mundo ali sentado, costume dele, e Jesus ali pregando, Jesus ensinando, Jesus libertando. Aí eles mandam avisar, falam, olha, tá sua mãe, seus irmãos, suas irmãs aí fora. Vieram, todo mundo tá te chamando lá. Eles vieram com a intenção de prender Jesus, de amarrar Jesus, de levar Jesus. Aí tinha muita gente ali, não deram para eles entrar, mandaram chamar, não,
Fala com ele que sou eu, a mãe dele, tô chamando ele aqui. Tá? É eu, a Maria, a mãe dele, tô chamando ele. Eu, os irmãos dele, tô chamando ele. Para ele vir aqui. Olha a resposta de Jesus. Então, versículo 33. Então ele lhes respondeu com uma questão. Quem é minha mãe ou meus irmãos? Ó, sua mãe, seus irmãos estão te chamando ele fora, estão esperando ele lá fora. Pegou Paulo, olhou e falou, vem cá, quem é meus irmãos? Quem é minhas irmãs? Quem é minha mãe? Quem é minha mãe ou meus irmãos? Quem é? Ninguém falou nada. Aí no versículo 34, e repassando com o olhar a todos que estavam sentados ao seu redor, declarou, aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois qualquer pessoa que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e mãe. Sua mãe com seus irmãos estão aí fora, lá para lá. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Foi o que Jesus disse. Olhou, ninguém falou nada, falou, olha, quem ouve, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Foi o que ele falou. Pois qualquer pessoa que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Quem faz a vontade de Deus? É esse que é irmão de Jesus. Essa que é irmã de Jesus. É quem faz a vontade de Deus. Não é quem ora, quem fala, quem faz muito, não. É quem faz a vontade. As pessoas entendem, não, fazer a vontade de Deus é ficar orando muito, é jejuando. Não, é obedecer, é viver em santidade, é fugir do pecado, fazer o que é certo. Esses são irmãos e irmãs de Jesus, mãe. Os católicos e outras religiões teimam de idolatrar Maria. Jesus não. Jesus não idolatrava, os irmãos dele não tinham privilégio. Ah, não. Meus irmãos, minha mãe são aqueles que fazem a vontade de Deus. Esses são meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe. Nós vamos ver mais à frente, outra feita, Jesus pregando, quando a mulher grita, não, bendito, não seja abençoado os peitos que você amamentou. Falou, não, ao contrário, bendito as pessoas que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Quer ser amado por Deus, quer ser amado por Jesus? Pratique a palavra dele. Isso ele deixou de maneira clara em todo o Evangelho. O Evangelho de João, ele fala muito claro, aquele que me ama é que guarda os meus mandamentos. Nisso eu virei. Faço morada, meu pai faz morada. Jesus, Deus, está naqueles que são obedientes a ele. Não é porque clama muito, que ora muito, que faz jejum demais, não. São aqueles que fazem a vontade dele. E as pessoas teimam ainda, não sei exatamente, principalmente os católicos não lêem a Bíblia, se eles lessem, eles não ficavam idolatrando, cometendo tanto pecado, idolatrando Maria. Maria não teve, ela recebeu a bênção dela, ela teve o privilégio de gerar Jesus, o Filho de Deus, mas ela não é mais do que qualquer uma outra pessoa. Qualquer um que obedece a Deus tem a mesma condição de Maria, dos irmãos dele, qualquer um. Jesus nos mostrou isso. Marcos capítulo 4. Retornou Jesus à beira-mar para ensinar. E a multidão que se juntou ao seu redor era tão numerosa que o forçou a entrar num barco onde assentou-se. E o barco estava no mar e todo o povo agrupado na praia. E assim, ele lhes transmitia muitos ensinamentos por parábolas e enfatizava ao ministrar. Então Jesus está na beira-mar. E foi para ali, então aquela multidão ao redor dele, que diz que é tão numerosa que
como nós falamos antes, né? Ele entrou para um barco. Ele tinha pedido que deixasse sempre o barquinho ali preparado. Então ele entrou para o barco e o povo na praia por ali, e ele daqui do barco pregando. E transmitia muito ensinamento, ele estava falando mais por parábolas. Ele do barco, o povão em frente. E ele do barco ali na água, porque senão não tinha condição de transmitir. No barco ele estava de frente a todo o povão, ele pregava para todo mundo e tinha liberdade de movimento. Por isso ele está. E enfatizava ao ministrar, versículo 3. Escutai, eis que o semeador saiu a semear. Enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho, e chegaram as aves e a devoraram. Outra parte caiu em solo pedregoso, e não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente, pois a terra não era profunda. Contudo, ao raiar do sol, as plantas se queimaram, e porque não tinha raiz, secaram. Outra parte ainda caiu entre os espinhos. Estes espinhos cresceram e sufocaram as plantas, e por isso não pôde dar frutos. Finalmente, outras partes caíram em terra boa, germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita, a 30, a 60 e até 100 por um. E alertou: aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. Então Jesus conta agora uma parábola, que nós falamos que é uma maneira ilustrativa que ele tinha de ensinar. Então falou, saiu uma pessoa, né, a semear, a plantar, como a gente faz na roça. Plantamos milho, plantamos feijão, plantamos isso. Então saiu uma pessoa a plantar. E na hora dele jogar na semente ali, parte da semente, ela caiu aqui na beira do caminho. Como caiu na beira do caminho, essas que caíram ali na beira ali, não foi plantada nem nada. As aves, os passarinhos, vem e comeu. Estão plantando milho por aqui. Aí alguns grãos de milho caem por aqui na beira aqui. Os passarinhos, as aves vão vir e vão comer. É aí que Jesus falou, veio e comeu. Aí outra parte caiu em um solo pedregoso. E outra parte caiu ali onde tinha muita pedra, em cima de pedra. E como não tinha terra suficiente, ela nasceu rapidamente. Porque tinha só um pouquinho de terra ali, por cima e o resto era pedra. Naquele pouquinho de terra, a pedra nasceu profundamente, rapidamente. Mas, contudo, assim que do raiar do sol, as plantas se queimaram porque não tinha raiz, e secaram, não tinha profundidade. As raízes, né, da planta, assim quando vem o sol, quando começou a germinação mesmo, acabou, morreu aquelas ali. A outra parte da semente caiu no meio de espinhos, não tem uns espinheiros ali. Elas cresceram, as plantas nasceram, a terra era mais ou menos, cresceram. Mas como está no meio dos espinhos, as plantas de espinhos, não sabemos, aqui na roça, elas sufocaram. Então não foi para frente. A semente também não foi. Mas, finalmente, outras partes caíram em terra boa. Agora, teve semente que caiu numa boa terra, foram plantadas em terra boa. Essas germinaram, nasceram, cresceram e ofereceram grande colheita. Deu uma grande colheita estas que caiu aqui na terra boa. Teve umas que foram 30 por 1, ou seja, cada grão produziu 30, ou seja, a margem de lucro. Outros 60 por 1, 60 vezes mais, 30 vezes mais e até 100%. Produziu. Não todas, apesar de estar na terra boa, não foram todas todos que foram 100%. Não, tiveram aqui, multiplicou 30 vezes mais, que 60 vezes mais, outras 100 vezes mais. Tá?
Isso aí que Jesus, e no final ele disse, olha, aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. Muito bem. Jesus que contou essa história, contou essa parábola. Então, não tem muito, eu só expliquei sobre a semente. Agora, Jesus vai nos explicar essa parábola. E amanhã, então, nós vamos meditar na explicação da parábola, por Jesus mesmo explicando, né? Porque depois os discípulos vão perguntar a ele vai explicar. Muito bem, nós lemos hoje, fomos até o Evangelho de Marcos, no capítulo 4, até o versículo 9. Amanhã, querendo Deus, né, nós vamos dar continuidade aqui a partir do versículo 10. A explicação de Jesus da parábola. Toda dúvida nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.